Esse foi o mais vitorioso de todo? Acabou a nossa lista, parça? Não, você falou de brasileiro na Fórmula 1? Tá faltando gente aqui nessa lista, viu? Gente, e carro vencedor. Carro vencedor. Então vamos lá para 1988 agora. Toda a memória do Max, obviamente. 88, Max. Você já estava cobrindo, Não, vai. tava. Você é muito cara de pau. McLaren MP4. 4. De 16 corridas, foram 15 vitórias, 94% de aproveitamento, com 8 vitórias do Senna. E o segundo piloto, o Prost, com 7 vitórias. E olha, o Senna fez 13 poles em 16 corridas. Pois é, né, Carlinquinha? Realmente, para mim, esse é o carro mais vitorioso dessa lista. São quantos por cento? 90 aí? 4%. 94%. E esse carro, na verdade, chegou muito próximo de vencer 100% das corridas de 88. A única corrida que eles não ganharam foi o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, que o motor do Prost quebrou e o Senna acabou batendo num retardatário. Então ele estava liderando a corrida, mais ou menos na metade da prova ele foi passar um retardatário que eu não lembro quem que era, e acabou tendo um problema, acabou ficando fora da corrida. E os dois pilotos da Ferrari acabaram fazendo a dobradinha nesse mesmo Grande Prêmio. Mas esse é o carro mais vitorioso da história da Fórmula 1. Para mim, um dos carros mais bonitos também da história da Fórmula 1. E é o que você falou, né, Kalinka? 13 pole positions, 15 vitórias em 16 corridas demonstram a superioridade desse carro de 88. E vale a gente destacar aqui, tem uma curiosidade, né? Em 88 você podia descartar alguns tempos. Algumas corridas. Algumas resultados, corridas, né? resultados. Sim, sim. É isso aí. Explica para o pessoal que não pegou essa época, Max, relembra a gente como é que isso acontecia e por que saiu, por que parou de existir isso? Olha, esse formato, né, de descarte de corridas não é uma coisa exclusiva dessa época ou exclusiva da Fórmula 1. Tem muitas categorias até hoje que utilizam esse sistema de descarte. E naquela temporada de 1988, que eram, deixa eu ver aqui, eram 16 corridas. Isso. E tinham 5 descartes. O que é isso? Os 5 piores resultados dessas 16 corridas, os pilotos, cada um, descartava os seus 5 piores resultados. Então, com isso, era feita a somatória dos pontos. Nessa temporada de 88, por exemplo, se não existisse esse sistema de descarte, o Prost teria sido campeão. Porque se somar todos os resultados de cada uma dessas corridas, o Prost teria mais pontos do que o Senna. Mas com o sistema de descartes, o Senna acabou tendo mais pontos do que o Prost. E para quem não acompanhou essa época e para quem ainda não entendeu o raciocínio, isso significa da seguinte maneira. Imagina que numa corrida o Prost foi lá e chegou em quarto. E todas as outras corridas chegou entre os 3 primeiros. E o Senna, nessa corrida que o Prost chegou em quarto, por exemplo, ele quebrou ou bateu. Ou seja, o Prost marcou pontuação equivalente a 4º lugar e o Senna marcou 0 pontos. Então, como eles pegavam os piores resultados e descartavam, então aqueles, vamos supor, 5 pontos que o Prost marcou naquela corrida contra 0 do Senna, os dois foram para a lata de lixo. Então é por isso que a pontuação, não necessariamente o piloto que marcava mais ponto na soma de todas as corridas ganhava o campeonato, justamente por causa desse sistema de descarte. Isso era ou ainda é uma coisa justa ou não? Olha, cada um tem opinião. Tem pessoas que pensam aquela coisa assim muito mais cética do seguinte sentido. Olha, tem 10 corridas, somam-se as 10. Quem ganhar, ganhou. Quem não ganhar, problema dele. Porque esse descarte era feito lá no final da temporada. No final da temporada. Acabava quando... Ou seja, tinha toda uma expectativa para saber a pontuação no final. Sim, sim. Mas assim, era assim, no final da temporada, mas, por exemplo, eles já calculavam quanto eram os pontos reais de cada um, já incluindo os descartes, na parte final do campeonato. Então, assim, sabia assim, o Senna descartou tantos pontos, se ele marcar 0, ele vai recuperar algum ponto que ele perdeu lá atrás. Nossa, mas era confuso, Era um pouco confuso, não era uma coisa preto no branco, e é por isso que muitos campeonatos já não têm mais esse sistema, porque requer ali você fazer uma conta de tanto em quanto para ver realmente quem é campeão. Imagina hoje que o pessoal demora um pouquinho para... Mas as calculadoras estão mais rápidas nos dias de hoje, pode né? ser, A gente está falando de 35 anos atrás, 1988. Era ábaco. Agora, eu particularmente, eu acho bom esse sistema de descartes até hoje. Até porque o automobilismo, diferente da maioria dos esportes, você tem primeiro uma máquina envolvida. Então, uma máquina pode dar problema. Você tem uma outra situação. A gente vê nas corridas, né, que acontece a seguinte coisa. Às vezes, está lá um piloto na primeira colocação,
o cara que está em segundo comete um erro e tira ele da corrida. Eu acabei de falar nessa etapa de San Marino de 1988, o Senna foi passar um retardatário e acabou batendo com o retardatário. Eu já nem lembro, para falar a verdade, se foi culpa do Senna ou do retardatário. Mas imagina que foi culpa do retardatário e aí o cara que estava ali liderando com tudo para ganhar, não ganhou aquela corrida e um cara talvez não tão merecedor acaba marcando pontuação de primeira. Então, eu acho que no automobilismo tem tantas variáveis. Logo de cara tem uma máquina, tem retardatário, tem uma série de coisas que se você não tem esse sistema de descarte, às vezes você acaba cometendo uma injustiça ao longo de um campeonato. Mas o Senna, que era o Senna, nessa mesma temporada de 2008, na pistinha que ele era ninja, ele fez, né, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos aqui primeiro ver a superioridade da McLaren em relação aos outros carros. A gente vê aqui uma classificação que eu nem lembro que pista que foi essa classificação, mas a gente tem aqui Senna... Imola no 88. Imola 88. O Senna aqui, 1,27,14. Já colocou logo de cara quase 8 décimos num tetracampeão, que era o Alain Prost, na segunda colocação. Mas olha a diferença do Senna para o terceiro colocado, que no caso é o Nelson Piquet com a Lotus, que tinha exatamente o mesmo motor do Senna, que é uma Lotus Honda. 3 segundos, ponto 3 atrás do Senna. A gente vê na quarta colocação Alessandro Nannini com a Benetton Ford a 3 segundos, ponto 4. Então, realmente, essas diferenças que eram muito mais comuns na década de 80 e de 90, uma diferença muito maior entre os carros, né? Inclusive entre os primeiros, a gente vê aqui 3 segundos entre o primeiro e o terceiro, mas realmente demonstra o porquê esse foi o carro mais vencedor da história da Fórmula 1. Olha a diferença entre o primeiro e o terceiro. E além da diferença entre o primeiro e o terceiro, né, Kalinka? 2 gênios como Senna e Prost dentro da mesma equipe. E aqui, uma corrida que onde o Senna estava, se não me engano, por volta de 1 minuto à frente de Alain Prost no Grande Prêmio de Mônaco. Grande Prêmio que até os dias de hoje o Senna é recordista de vitórias em Mônaco e deveria ter uma vitória a mais. Mas o Senna, nesse final de semana... eu acho que ele tentou dar uma, vamos falar assim, uma humilhada no Prost. Acho que ele queria dar uma volta no Prost. E aí, a história que falam em relação a esse acidente do Senna foi o seguinte. A equipe estava pedindo muito para ele tirar o pé. Olha, você já está muito na frente, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Dizem que quando ele tirou o pé, ele acabou perdendo um pouco a concentração, que é uma coisa comum de acontecer. E aí, quando ele tentou andar um pouco mais devagar, foi justamente no momento que ele cometeu um erro e acabou batendo sozinho. E daí ele não voltou nem pro box. Ele foi para casa dele a pé, de capacete e tudo. Chato, né, gente? Bom, ainda no Seninha, para a gente terminar, título, então, em 88. Esse título, né, essa imagem que a gente está aqui na tela com vocês agora, foi uma das disputas mais icônicas da história da Fórmula 1. Foi no Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, última etapa da temporada de 88, onde o Senna precisava ganhar a corrida, chegar à frente do Prost para conquistar o seu primeiro campeonato na Fórmula 1. O Senna, nessa corrida, para quem não lembra, ele teve um problema na largada, o carro dele chegou a apagar, mas quando o carro quase morreu, mas ele estava um pouquinho em embalo, o Senna deu um tranco, naquela época dava para dar um tranco ainda no carro, o carro pegou de novo e o Senna foi se recuperando durante a prova, na primeira volta, ele passou na 14ª, na 15ª colocação, veio ultrapassando todo mundo, e essa ultrapassagem foi na reta dos boxes que o Senna pôs por dentro, o Prost foi lá, deu uma espremidinha de leve nele no muro, mas mesmo assim o Senna acabou ultrapassando o francês, e aí ele conquistou o seu primeiro título mundial em 1988. Salva de palmas, senhoras e senhores. Chegou aquele momento, né? Bom, e aí... nós falamos aqui de quantos por cento? Eu já até me perdi na matemática. Vai. Agora já estamos em 94%. Ó, e em 94%. Tem mais do que isso? Então, olha... tudo leva a crer que talvez sim, né? Kalinquinha, se o campeonato acabasse agora, nós teríamos aí 100% de aproveitamento da Red Bull. Porém, tenho cá minhas dúvidas se vamos ter 100%, e vou explicar rapidamente por quê. Porque todas as equipes que tiveram perto de 100%, como é o caso da McLaren, agora que tivesse essa parceria Senna e Prost, quando o Senna não ganhava, o Prost ganhava. Quando o Prost não ganhava, o Senna ganhava. Esse ano, por exemplo, as 3 últimas corridas, o Verstappen ganhou as 3. Só que Checo Pérez nem do pódio chegou. Então, tinha que apontar o pitômetro. Então, se até o momento, se o Verstappen, nessas primeiras corridas, a gente está na 8ª etapa, se não me engano, se tivesse um tropeço,
já não ia ter o percentual de 100%. Então, eu não acho que vai ter 100%. George Russell já disse que a Red Bull vai ganhar todas as corridas esse ano, mas depende muito também. Caso aconteça alguma coisa com o Verstappen, em algum momento quebre, bata, qualquer coisa assim, Checo Pérez tem que estar lá na segunda colocação para honrar a camisa. Boa. Bom, a Red Bull, né, 2023 está agora 100%, e o Max Verstappen nas últimas 3 voltas, 224 voltas lideradas, e nas últimas 3 provas também liderou todas, e é isso. Ele tá liderando tudo. E é 100%, tudo 100%. Calma aí que muita gente é muito por cento. Informação, calma.